Mosaico da Educação. Aqui é a professora Mariana. Vamos lá. No nosso jogo de matemática, utilizaremos coisas que temos em casa de mais fácil acesso, tá? Então, uma folha sulfite, giz de cera, uma tampinha para a gente medir o tamanho, um lápis e uma caneta para fazer os números. O giz de cera vai servir para a gente pintar a nossa folha, para deixar o nosso jogo mais colorido. Porque a gente vai ter uma folha sulfite branca. Se a gente pinta, a gente vai ter ela colorida. Então, primeiro vamos pintar a nossa folha sulfite e depois fazer os números. Vamos lá. Pinte de forma bem desigual mesmo, não precisa muita frescura na hora de pintar, pois vamos fazer os círculos, tá? A criança, ela pode participar de todo esse processo, tanto pintando a folha, recortando os círculos, fazendo o número, a não ser que a criança seja muito pequenininha. Se a criança for muito pequena, vocês podem utilizar a folha, tá? E o jogo de matemática, que vamos trabalhar soma, subtração, ela pode trabalhar apenas nomeando o número. Então, dentro da caixinha, dentro do saquinho, ela pega o número, né, sorteado, e depois ela, nesse sorteio, ela pega o número e ela tem que falar que número que é, tá? E conforme a criança for avançando, você pode aumentar os números, né? Até 20, até 30, até 100, tá? Então, você pode ir aumentando para ela também nomear os números, tá? Então, nós podemos fazer nomeação de números, tá? Primeiro jogo. Faço um sorteio, tiro um número e deste número eu falo o número que eu quero. Número que eu quero, um número. Eu falo o número correspondente a ele, tá? Depois, eu pego esse número e fica comigo, porque eu acertei. Caso eu erre, eu volto ele dentro do pote novamente, tá? Ou dentro da sacola. E vamos fazer os nossos desenhos das nossas bolinhas, dos nossos círculos. Então, aí, com a própria medida, eu também faço o desenho, tá bom? Depois de pintar, eu recortei as nossas fichinhas, tá? Então, eu pintei com giz de cera, mas vocês podem pintar com o que vocês quiserem. Alguns eu pintei mais forte, outros mais fraco. Brinquei com listras, coloquei tudo de uma cor só. Então, deixe as crianças fazerem da forma que eles quiserem, tá? Depois, vocês vão colocar os números. No meu caso, eu vou trabalhar com adição e subtração e multiplicação. Então, eu vou colocar os números aqui de forma que as crianças consigam fazer as multiplicações. Vou pensar numa sala de terceiro ano, tá? Que tá iniciando a multiplicação. Então, vou colocar números mais baixos, tá? Nesse jogo, as crianças trabalham jogo mental, estratégias.
Então, fizemos todos os nossos números. Para diferenciar o 6 do 9, pegue o número 6 e faça um risco embaixo dele, porque assim a criança vai entender que é a base para baixo e é o número 6, tá? Sem o risquinho é o número 9. Ou também pode ser feito o risquinho embaixo do 9 para ele entender que aquele é a base, tá? Assim, fizemos as nossas fichas. Vamos colocar elas dentro de um saquinho, tá? E vamos fazer os nossos dados agora. Vamos lá? Vamos ao nosso dado. Então, aqui eu tenho um rolinho de papel higiênico comum, tá? O que eu fiz? Eu dobrei ele aqui uma vez, forcei bem as laterais, desdobrei ele e dobrei do outro lado. Então, eu fico com 2 vincos, um aqui e um aqui nessa lateral, tá? Eu preciso dividir ele em 3, tá? A forma melhor que eu consegui fazer isso foi pegando a minha régua, tá? E colocando aí, pra ele ficar com 9, porque assim eu vou conseguir dividir por 3, bem tranquilo, de forma que fique todos iguais. Então, vamos cortar aqui, ó. Não precisa ser medidas exatas, tá? É que quando a gente não faz isso, ele fica meio desconcertado, assim, tá? Então, nós iremos fazer aqui. Eu tenho 9, então eu vou marcar no 3 e no 6, tá? Dividindo assim o meu rolinho de papel higiênico para fazer um cubo, tá? De forma bem simples. Então, aqui eu fiz as 3 marcações e agora eu vou cortar. Depois que eu cortei, quando eu volto ele por causa das marcações iniciais, ele fica um quadrado, ó. Todos vão ficar em formato de um quadrado. Agora, eu vou encaixar um dentro do outro, ó. Encaixei um. Agora, eu venho com esse e esse vai complementar esse aqui. Eu venho com esse e faço outra parte da diagonal. O meu de dentro vai ajudar a fixar a estrutura e formar o meu dado. Tá vendo? Tá? Então, aqui eu tinha 3 pedaços, coloquei um dentro do outro. Esse vem na parte que não tem e eu encaixo de forma que fique um quadrado, tá? Como estamos fazendo o nosso jogo de mais, menos e multiplicação, vamos fazer os sinais, tá? Então, vamos fazer os sinais com cores diferentes. Então, mais de preto, adição. Vamos fazer assim para ficar bem... Novamente, não tenho canetinha, eu consigo fazer isso com o que eu tenho, o material que eu tenho em casa. Eu posso estar fazendo de caneta ou até mesmo de lápis. Tá? E vou completar nós temos o nosso dado com os símbolos, tá? E as nossas fichinhas. As nossas fichinhas eu coloquei nessa bolsinha aqui de dinheiro que eu tinha aqui em casa. Eu coloquei ela aqui. E aí, aqui dentro eu tenho os meus símbolos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente faz o sorteio. No caso aqui, eu vou fazer o sorteio de 2 pecinhas. Então, peguei uma de 2 fichinhas. E peguei outra. Agora, vamos ver se eu vou somar
multiplicar ou subtrair. Joguei o meu dado, caiu no mais. Então, eu vou fazer 3 mais 8. Então, vamos lá? A criança pode utilizar as mãos. Então, 3 mais 8. E a criança deve falar 11, tá? Se ela acertou, vocês podem fazer em troca de alguma coisa. Por exemplo, sementinhas. Então, conforme for acertando, ganha uma sementinha. No final, quem tiver maior quantidade de semente, ganha o jogo. Vocês podem fazer aí umas 6 rodadas, assim, 3 rodadas, para ver quem vai ser o campeão, se tiver apenas em 2 pessoas. Tudo bem? Se caso você não tiver um dado desse em casa, você pode fazer um dado mesmo. Pega uma folha sulfite e você pode fazer o seu próprio dado em casa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um dado que eu fiz num outro jogo que eu utilizei, eu fiz mesmo com a régua, o dado. Só que aí, ao invés de colocar os números igual eu fiz lá, vocês coloquem os símbolos matemáticos, tá? E aí, vocês também vão poder utilizar esse dado, né? Ao invés desse dado de papel higiênico. Mas esse aqui ficou muito legal e também um pouco mais prático, né? E qualquer coisa pode ser utilizado, né? Até mesmo um outro saquinho de fichas com os sinais. E aí, você tira lá de dentro desse saquinho o sinal que vai ser feito, a conta que vai ser feita. Tudo bem? Não se esqueça, se você tá gostando desse vídeo, deixe o seu like, hein? Aqui no canal.